Criado em 1997 pela Ensemble Studios para computadores e inspirado no jogo de estratégia em tempo real Civilization, de 1991, Age of Empires oferece ao jogador o comando de suas tropas, misturando armadilhas históricas e a construção de impérios com a jogabilidade do gênero e belos gráficos. Enquanto Civilization se foca principalmente nas personalidades por trás de cada civilização e nos cenários criados pelo próprio jogador, Age of Empires da Microsoft se foca em campanhas e histórias fechadas. Age of Empires foi uma abordagem viável a uma ditadura, com fineza histórico bastante para satisfazer até mesmo os mais exigentes. Assumindo liderança entre uma dúzia de povos, de gregos a babilônios à civilização japonesa do período Yamamoto, você guia seu povo desde quando foi formado por coletores através de várias transições, até criar uma dominante cultura da Era do Ferro. As 12 civilizações são divididas em 4 grupos principais, cada qual com seu estilo arquitetônico distinto. A ênfase está no avanço militar, apesar das condições para a vitória incluir a construção de uma das maravilhas do mundo, como uma pirâmide. Enfim, Age of Empires lançou uma franquia mundial que acabou vendendo 20 milhões de unidades, se tornando uma verdadeira aula de história, temperada com a dinâmica insana dos combates estratégicos. Age of Empires começa na pré-história, que é o período que vai do surgimento do Homo sapiens, entre 100 mil e 200 mil anos atrás, até cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Esse período divide-se em 4 etapas: o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, o Mesolítico, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais. É visível no jogo que durante milhares de anos, os homens e as mulheres descobriram e aperfeiçoaram os instrumentos de pedra, osso e madeira. Depois vieram o fogo, o arco e a flecha, as primeiras canoas, a domesticação de animais e a agricultura, os tecidos com fios de algodão e de lã, os potes de barro cozido e os tijolos, e finalmente o uso de metais, cobre, bronze e mais tarde o ferro. As antigas civilizações, como babilônios, gregos e romanos, presentes em Age of Empires, se estabeleceram no período histórico da Antiguidade. A cronologia tradicional do Ocidente o define como situado entre a utilização da escrita em cerca de 4 mil anos antes de Cristo e a queda do Império Romano, em 476 d.C. Cada povo se estabeleceu em determinado ponto do planeta. Os egípcios no nordeste da África, no Vale do Rio Nilo, os mesopotâmicos no Vale dos rios Tigre e Eufrates, atual Iraque, os persas no Planalto do Irã, os fenícios no atual Líbano, os chineses no Vale do Rio Amarelo, os gregos na Península Balcânica e os romanos na Península Itálica. Dentre suas características estão o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, a economia baseada na agropecuária, a sociedade dividida em classes, desenvolvimento cultural, o comércio e as guerras foram as principais formas de contato entre os povos orientais. Suas heranças culturais são fabulosas, indo desde princípios matemáticos e astronômicos até invenções que muito facilitaram a vida dos homens, como o alfabeto e a democracia.